Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindo a uma de nossas aulas. Eu sou o professor Léo Souza e na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver como esse meu campo eletromagnético ele vai atuar em uma bobina. Na verdade, vamos entender primeiro o que é uma bobina. O que seria uma bobina, professor? Uma bobina, na verdade, é um enrolado desse aqui de cobre. Observe que eu tenho fios de cobre. Todos esses fios de cobre eles são esmaltados, ele possui um verniz, que nós chamamos de material dielétrico, que é capaz então de poder fazer um isolamento e não permitir com que um fio de cobre desse encoste em outro fio de cobre e ali então feche um curto, ok? Então eu tenho todo um enrolado de cobre ao entorno então desse meu material plástico aqui. Nas extremidades estão as minhas conexões. Então uma bobina, na verdade, somente é um enrolado, um grande enrolado, são várias voltas, umas próximas das outras, para fazer com que haja então uma indução, um campo eletromagnético. Eu tenho aqui um material que vai ser atraído ou que vai ser induzido, né? Eu tenho um material aqui de ferro, todo ele prensado, a qual tem uma mola. Bom, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, essa peça aqui, essa peça fundamental também na área da elétrica, que são as contatoras, ou, como alguns dizem também, contactoras. Na verdade, as contactoras são usadas para comandos elétricos, para comandar diversas formas de acionamento, quer acionamentos de motores, quer acionamentos de luminárias, né? Tem inúmeras possibilidades de usarmos as contactoras. Mas quando as pessoas observam as contactoras, elas ficam com um certo temeroso. Talvez não entendam e tudo mais. Mas, pessoal, na verdade, uma contactora é simplesmente um enrolado de cobre desse, uma bobina, a qual tem a função de poder abrir e de poder fechar. Quem está aberto, fecha, e quem está fechado, vai abrir, ok? Então vamos voltar aqui à nossa bobina, que é um enrolado de cobre. Eu tenho nas minhas extremidades as conexões elétricas, tá? E eu vou ter também aqui, nessas minhas conexões elétricas, esse meu material, esse meu ferro, tá? Que está imprensado na forma aqui de um número 3, né? Meio que invertido, ou um M, ou um W, como assim vocês queiram, que simplesmente, ao passar uma corrente por essa bobina, irá gerar no seu núcleo, no seu interior, um campo eletromagnético que simplesmente irá fazer com que essa bobina ela atraque, ou ela crie esse campo e crie um poder de atração, beleza? Vou ligar aqui para vocês para que a gente possa entender um pouquinho mais agora na prática. Está ligado? Então observe que eu tenho uma extremidade conectada e a outra extremidade eu somente vou encostar. E vocês observem que simplesmente a minha bobina, ou a minha contactora, ou o meu contator, irá criar esse campo magnético e irá puxar essa outra parte de cima para baixo, ok? Observe. Ó. Agora está tendo aqui, ó, nesse exato momento, um grande campo eletromagnético que por meio dessa minha bobina foi atraída. À medida que eu retirar essa minha tensão, eu não vou ter mais essa minha corrente elétrica passando então na minha bobina e também não vou ter mais esse campo eletromagnético. Olha aí. E o que a mola faz? A mola simplesmente tem a função de poder fazer abrir, tá? A mola ela está todo o tempo pressionada aqui dentro, todo o tempo pressionada, e à medida que eu retiro então essa minha tensão, essa mola ela abre, fazendo então com que os meus contatos lá na minha contactora, tá? Eles venham então abrir. Vou encostar aqui, ó, de novo mais uma vez, ó. E à medida que eu solto essa minha mola, ela faz o meu contato abrir. Então, nesse exato momento, nós podemos dizer que essa corrente elétrica que passou, que criou um campo eletromagnético, induziu então uma corrente elétrica e fez com que esse meu núcleo pudesse ser atraído. Então podemos dizer que nesse exato momento, quando eu aciono, os contatos que estão abertos eles fecham
E o contrário também. Com a medida que eu energizar, pode ser que contatos que estão fechados simplesmente abrem, fazendo então com que a minha contactora ela abra, ok? Pessoal, então essa aqui na prática é uma demonstração bem clara do campo eletromagnético da minha bobina. Então, fazendo com que a gente entenda um pouquinho do que acontece dentro de uma contactora, beleza? Pessoal, espero que vocês possam ter gostado então do vídeo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa próxima aula.